Tava gravando já, tá? Aí é só você. Disseram contra para que o rei, contra para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel distinguiu desses príncipes, presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: assim o rei Dário vive para sempre. Glória a Deus. Eu vou descer lá para gravar de frente. Fala agora, através da tua palavra, eu vim para ouvir a tua voz. Aleluia. Glória. Pode assentar o nosso nome. Meus irmãos, aqui quando eu estava meditando na minha casa sobre esse capítulo 6 de Daniel, para nós entendermos, meus irmãos, o contexto dessa palavra aqui, nós precisamos voltar um pouquinho na história. A campanha é um grande livramento. Aqui nós temos na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que é o livro de Daniel, que faz parte do Velho Testamento, o profeta Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele era homem indesejado. Glória a Deus. Será que tem pessoas aqui que o Senhor pode dizer homem e mulher indesejada? Glória a Deus. O Senhor fala que ele tinha um espírito excelente. E nós sabemos, meus irmãos, que a Daniel, para o profeta Daniel, foi dada muitas revelações, inclusive sobre o tempo do fim. Eu costumo dizer que Daniel, ele é o Apocalipse do Velho Testamento. Por quê, meus irmãos? Porque a Daniel foi revelado o tempo do fim. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que quando o servo de Deus é fiel, Deus revela a ele os seus segredos. O Senhor manda já pregar para a crente aqui, para você que está ouvindo essa palavra. O crente fiel, ele tem um segredo com Deus. Você pode dar glória por essa palavra, irmão? O Senhor fala que o crente fiel tem um segredo com Ele. E assim estava Daniel. A Bíblia diz que Daniel, meus irmãos, ele foi para a Babilônia com cerca de 14 anos. Era um jovem, meus irmãos, mas que fazia diferença. Sabe o que eu acho mais lindo? Daniel, ele passou por 3 reis, pelo rei Belsazar, pelo rei Dário, pelo reinado, de Belsazar, do reinado de Dário, o reinado de Nabucodonosor, enfim, ele passou por aqueles reinos ali.
mas ele não se contaminou. Daniel estava dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. É diferente. É a mesma coisa nos dias de hoje, meus irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz se usa para cadáver. Quando você vai nos cemitérios, você vê ali jaz restos mortais de fulano de tal. Isso daí se usa para cadáver. Jesus falou: o mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo está morto no maligno. Esse mundo aqui, meus irmãos, é só ilusão, não tem nada de bom para nos oferecer. E Daniel vivia dentro de Babilônia, mas a Babilônia não vivia dentro dele. E aí, meus irmãos, os reis, meus irmãos, passaram ali. Ele passou por vários reis, por 3 reinos, e ele sempre ali na sua posição. Por isso que o Senhor mandou falar antes de começar a pregar: fica na posição que eu te coloquei. Nessa tarde, nesse dia que você ouve essa palavra, o Senhor está falando: eu estou procurando na geração atual pessoas que tenham caráter de cristão, pessoas que sejam crentes de caráter, mas não só de nome. Eu quero pessoas que tenham caráter cristão, que viva a fé cristã, não a religião cristã. Glória a Jesus. Aí, meus irmãos, Daniel capítulo 1 versículo 8 fala que ele não se contaminou, porque o rei bebia vinho. Porque na Babilônia nós sabemos que a Babilônia, ela é a fonte de inspiração das seitas maléficas. Tudo veio lá de Babilônia, da Torre de Babel. Sabe o que significa Babel? Torre da confusão. Tudo que não presta estava lá em Babilônia. A prostituição, a idolatria. Tanto é, meus irmãos, que hoje em dia Roma representa também a Babilônia, a grande prostituta que vai cair, que relata lá no livro de Apocalipse. E o mundo, meus irmãos, está caminhando para o fim. Esse mundo aqui está caminhando para o fim. Então, meus irmãos, aí Daniel, nós chegamos nesse capítulo 6 de Daniel, em que fizeram um decreto que que o rei, que tinha que fazer uma petição somente ao rei, não a outro Deus. Sabe por que fizeram isso? Obrigaram o rei a fazer isso porque tinham inveja de Daniel. O Senhor manda falar: o crente fiel, meus irmãos, ele sofre, viu? O crente fiel, ele paga preço. O profeta de Deus que leva a palavra de Deus com sinceridade, ele paga preço. Mas o Senhor manda falar: não se preocupe não, meu irmão, minha irmã, continua levando a palavra, continua seguindo aquilo que você aprendeu. Jovem que vai ouvir essa palavra, que está ouvindo essa palavra, não se iluda com as ilusões deste mundo, não se venda, não venda a tua salvação por qualquer prato maléfico deste mundo. Aleluia, lute por aquilo que é eterno. Se for preciso sofrer, sofra, mas o importante é você não sair do posicionamento que o Senhor te colocou. Glória a Deus. Por que, meus irmãos? Porque está escrito lá no livro de 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13. O apóstolo Paulo falou assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas o Senhor não vos deixará tentar acima do que podeis. Quer dizer, não vai vir luta sobre você, meu irmão, maior do que o que você pode suportar, não. Se você está passando luta, é porque Deus, ele sabe onde vai a tua fé.
Ele está provando a tua fé para depois te dar o livramento, para depois te dar a vitória. Porque Daniel, meus irmãos, ele podia ser livrado de ser jogado na cova dos leões, podia. Só que Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova. Sabe por quê? Porque cova muitas vezes é lugar de profeta. Cova é lugar de crente. Era na cova que papai queria mostrar o poder dele. É no vale que a gente sabe quem é crente e quem não é. É no vale. Aí, meus irmãos, mas tudo isso foi que armaram contra Daniel, porque a Bíblia diz que não se achava nele vício algum e nem culpa alguma. Então eles tentaram pegar Daniel naquilo que ele mais gostava de fazer, que era orar ao seu Deus 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. Não era escondido não, meus irmãos, é para todo mundo ver. O crente que é crente faz a vontade de Deus, e todo mundo, e onde ele passa, ele reflete o brilho de Jesus Cristo. O crente que é crente verdadeiro, ele faz a vontade de Deus e ele reflete o brilho de Jesus Cristo. E onde ele passa, onde ele vai, conforme ele fala, conforme as suas vestimentas, conforme a sua forma de ser, muito sabe, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Muitas vezes ele não precisa nem abrir a boca, só a vida dele mostra quem ele é. Como que está a tua vida diante do Senhor, meu irmão? Reflita aí. Você tem sido como Daniel? Ou será que as coisas do mundo têm nos iludido? Ou será que você tem deixado o mundo desenfreado entrar na tua vida? Meus irmãos, o Senhor fala nessa tarde palavra de livramento, mas ao mesmo tempo palavra de advertência. Porque para Deus te livrar, você tem que estar firmado nele. Não diz o começo do Salmo 91? A segurança daquele que se refugia em Deus. Então você não pode ficar refugiado no dirigente, você não pode ficar refugiado no pastor, você não pode ficar refugiado na irmã, você não pode ficar nem refugiado em regime de grupo, você não pode ficar refugiado em ninguém, somente em Deus. Porque é em Deus que está a tua vitória. Então, meus irmãos, Daniel foi jogado na cova, tudo por causa da armação. E nós sabemos que por causa da inveja daqueles príncipes, porque o inimigo, meus irmãos, ele fica ali. Nós somos fiéis, fazemos tudo que o Senhor manda, mas o inimigo, ele fica ali tentando em alguma coisa para tentar nos acusar. Ele tentou o próprio Jesus. Jesus, ele também foi tentado, mas a Bíblia diz que em tudo ele não pecou. Mateus capítulo 4, versículo 4, você pode ver ali sobre a tentação de Jesus. Aí quando Daniel foi jogado na cova, Daniel ficou ali tranquilo, sabe por quê? Porque Daniel sabia quem era o Deus que ele servia. Daniel ficou tranquilo porque ele sabia o Deus que ele confiava. Você tem ideia do Deus que tu serve, meu irmão, minha irmã? Você tem ideia do Deus que você serve, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus! Então por que está temendo a luta? Por que está temendo a prova? Por que está temendo as coisas que vêm contra você? O Senhor fala, quando vier alguma coisa contra você, você dobra o joelho e clama. Ah, mas eu não tenho força para dobrar o joelho. Ora, clame e busca a Deus de todo o teu coração, da forma que você conseguir, na porção que você conseguir, mais ora. O rei falou para Daniel, porque o rei, meus irmãos, gostava muito de Daniel. Só que naquela época, a palavra do rei era como se fosse um selo, era irrevogável.
O decreto já estava assinado, o rei não podia voltar atrás, meus irmãos. Da mesma forma, quando relata ali o livramento de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que também está lá em Daniel capítulo 3, que foi no caso ali que o rei Nabucodonosor jogou eles dentro da fornalha e falou assim: o Deus de vocês vai livrar você da minha mão, da fornalha. Imagina a fornalha aquecida 7 vezes mais. Ele falou: não precisamos te responder acerca desse negócio, ó rei. Se o Senhor nos livrar, amém, e se não, Ele continua sendo Deus. Porque ainda, meus irmãos, que Deus não livrasse Daniel, ainda que Deus não livrasse o rei Nabucodonosor, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abidinego da mão do rei Nabucodonosor, ainda que a gente não conquiste muita coisa aqui na terra, mas o importante, meu irmão, é que Deus continua sendo Deus. E o que é importante é que o final da nossa jornada não está aqui, meu irmão, não está aqui, está no céu, está na glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Só que no caso ali, o próprio Deus livrou os 3 jovens, porque sabe por quê? Quando eles entraram na fornalha, o homem da fornalha já estava lá. Jesus já estava lá, meus irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que Deus, Ele não trabalha com a lógica, Ele trabalha com o impossível. Porque conforme diz Lucas capítulo 1 versículo 37, diz: porque para Deus nada é impossível. Por que, meus irmãos? Questão natural. Se você colocar a mão numa panela quente, o que vai acontecer? Você vai se queimar. Agora imagina ser jogado dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. E de repente sair, o rei olhar e ver 4 homens passeando lá dentro. O Senhor fala: meu irmão, não temas, minha irmã, não temas, porque o Senhor, Ele está contigo na tua prova. Eu creio. Aquece teu coração, acalma teu coração, porque o Senhor, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua família, é Ele que está cuidando dos teus, é Ele que está, aleluia, cuidando dos teus negócios. Então, fica tranquilo, descansa, dorme, e quando não estiver dormindo, busca o Senhor, vem para o culto, vem para a igreja. Não deixa as lutas te abater, não deixa as provas te abater, não deixa as pegadas te abater, não. Aí, meus irmãos, o rei ficou espantado. Eu vejo 4 passeando ali, e o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Sabe quem que estava lá na fornalha? Jesus que estava lá. E na cova também, na cova com Daniel. Daniel ficou ali e os leões tiveram que jejuar. O teu inimigo muitas vezes está trabalhando contra você, está planejando mal contra você, mas ele vai ver a tua vitória, e se ele não se arrepender, ele mesmo será derrotado no mal que ele mesmo planejou. É, Jesus. O inimigo, ele pode até pelejar, mas ele cai, ele só levanta e cai, porque o Senhor derruba ele. Glória a Deus. Porque depois que Daniel foi tirado da cova, e a Bíblia diz que o que é interessante é que o rei não descansou. Ele dispensou música porque ele gostava de Daniel, só que a palavra dele era irrevogável, não podia voltar atrás, estava selado. E o Senhor manda falar: a tua vitória que está selada, meu irmão, minha irmã, ninguém toma. Glória a Deus. O que Deus prometeu para você, o que Deus falou para você, está falado. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
você está falado, está selado, não temas, creia. Aí quando o rei chamou Daniel no outro dia, falou: Daniel, eu imagino a voz do rei falando: Daniel! O Senhor conhece o teu nome, meu irmão, minha irmã. O Senhor está falando: Maria, José, Sônia. O Senhor, eu não sei qual é o teu nome. O Senhor está falando: você ainda está aí, você, bem-aventurado é você que está na posição que eu te coloquei, que aguardou o livramento. Esse livramento para a tua família, esse livramento aí para a tua casa. Glória a Deus, Santo Deus. Deus, Santo Deus, glórias. Louvado seja Deus. Aí Daniel falou: eis-me aqui. Aí o rei mandou chamar aqueles homens, e eles nem chegaram no fundo da cova, os leões esmigalharam eles, porque armaram ocasião contra o servo de Deus. Jesus. O Senhor manda falar: aquele que arrumou alguma coisa contra você, o Senhor, Ele está tirando do teu caminho, Ele está limpando tudo que fizeram contra você. Mas o Senhor pede uma coisa: fique na posição que eu te coloquei. Glória a Deus. Não saia dos estatutos que eu te coloquei. Deus fiel. Seja como Esther. Esther também estava numa situação difícil, mas ela viu o livramento do Senhor. Aleluias. Aí fala: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, no Salmo 91, que é a campanha hoje. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós estamos, meus irmãos, todo dia, todo santo dia, nós estamos expostos à morte, todo dia. Mas sabe por que não acontece nada comigo e com você? Sabe por quê? Porque tem um Deus do céu que ainda vela pelo povo dele na terra. Graças a Deus, ainda tem um Deus do céu que vela pelo povo dele na terra. Glória a Deus, aleluia. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos perfeitos, Jesus. mas é porque Deus é misericórdia. Graças a Deus, aleluia. Mas o mesmo Deus que é misericórdia, Ele também é fogo consumidor. Jesus. Não mexe com o servo de Deus, não, viu? Não mexe, não critica os profetas do Senhor, porque o ai de Jeová é duro. Glória a Deus. Ai, o ai de Jeová é duro contra aquele que critica o profeta de Deus. Louvado seja E Deus. Daniel, ele era assim, ele passou por 3 reinos, mas ele não se contaminou. Ele estava dentro de Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. E é assim que nós precisamos viver na geração atual, porque hoje, todo mundo hoje está falando que é crente. Todo mundo fala que é missionário, que é missionária, mas não tem conduta de crente. Às vezes tem nome de crente, roupa de crente, veste de crente, cabelo de crente, vou pregar, mas não tem coração de crente, não tem a mente de Cristo, tem a mente suja, a mente podre, não tem coração firmado na palavra. Glória a Deus. Está com o coração sujo, precisa limpar o coração. Agora, claro que o crente, ele não vai andar de forma indecente, ele tem que andar também com as suas vestes comportadinhas. Ele tem que andar, meus irmãos, em todos os lugares. Ele tem que andar e refletir o brilho de Jesus Cristo. Ele não precisa nem abrir a boca. Quando a pessoa olhar para ele, ele tem que estar resplandecendo luz. Aleluia. Ele pode estar com os pés colados na terra, mas a mente tem que estar colada no céu. Bíblica, livro de Colossenses: pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado, e não nas que são da terra. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém?